Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD acredita numa economia em que a concorrência funciona, numa economia dotada de reguladores fortes que defendam os interesses dos consumidores e que fiscalizem os abusos provocados pelas diversas entidades económicas. Dizer, Sr. Ministro, que este Governo, através do Ministério das Finanças, tem penalizado por diversas vezes os vários reguladores. Esses alertas têm chegado à Assembleia da República e transmitidos pelos mesmos reguladores a quando das apresentações anuais dos relatórios de atividades e contas. Ontem mesmo ficamos a saber, na audição da Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, que a ADC é uma das entidades reguladoras a juntar às entidades reguladoras penalizadas pelas cativações do Ministério das Finanças. O Sr. Ministro pode dizer que não é consigo, mas esta matéria das cativações não é propriamente uma competência da sua tutela, é uma competência da tutela do Ministro das Finanças, mas referir, Sr. Ministro, que a ausência de posição do Ministério que o senhor tutela pode levar-nos a concluir, a nível desta matéria das cativações, que está conivente com o Ministério das Finanças. Surge a dúvida se as cativações podem ou não estar a limitar a capacidade de intervenção e desempenho destes reguladores. Como já tive a oportunidade de dizer ontem, fomos alertados no decorrer da audição da Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência para as cativações e para o seu impacto na atividade da própria Autoridade da Concorrência. E a Sra. Presidente alertou para o facto, e vou citar para não incorrer em nenhum erro, que este ano já foram confirmados 8% de cativações sobre bens e serviços. De acordo com o Decreto-Lei da Execução Orçamental, a partir dessa percentagem subirá para 21%, semelhante ao ano passado e ao ano anterior, mas aí já afeta o pagamento de salários e, portanto, até outubro estamos em condições de trabalhar convenientemente. A partir daí, se não houver descativações, e disse mais, isto é incoerente com a Lei Quadro, que obviamente diz que não deve haver cativações sobre entidades reguladoras independentes. Sr. Ministro, podemos ficar aqui na dúvida se a Lei Quadro das entidades reguladoras está ou não a ser devidamente aplicada e respeitada. Fica também a dúvida no ar se não houver as cativações que a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência fala a partir de novembro, se vão estar ou não limitados na sua capacidade de independência, de fazer o seu trabalho independente como é pretendido. Sr. Ministro, o Partido Social Democrata acredita e temos fortes convicções de que uma entidade de supervisão e de regulação é suficientemente independente, tal como é definido na Lei Quadro das entidades reguladoras, se tiver independência de meios humanos e, sobretudo, meios financeiros para executar a sua atividade de forma isenta e independente. Na opinião do PSD, estas cativações limitam a atividade destas entidades, o que é prejudicial para essas entidades, mas também para os consumidores e para o funcionamento da própria economia. Sr. Ministro, as perguntas que lhe deixo é se tem conhecimento destas cativações, pedia-lhe os seus comentários, nomeadamente se, na sua opinião, estas cativações limitam ou não a capacidade de ação destas entidades e se vão ou não descativar as verbas necessárias, ou neste caso se vão pressionar o Ministério das Finanças para descativar as verbas necessárias para o funcionamento da atividade da Autoridade da Concorrência, que se pretende ser independente e que alertou que a partir de novembro, se não houver esta descativação, não vão ter verbas para pagamento de salários. Uma outra questão prende-se com o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel. O Grupo Parlamentar reuniu recentemente com esta entidade, que alertou que, por força da PPL do Governo, que deu origem à Lei 14 de 2019, de 12 de fevereiro, o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel está a ser subfinanciado e, claro, com prejuízos para a atividade de arbitragem do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, ao contrário de outros centros de arbitragem que não foram afetados financeiramente. Sr. Ministro, o que acontece é que a nova lei trouxe implicações no seu financiamento. Estas entidades, isto é, porque neste momento não é exclusivamente feito pelo Estado como era feito no passado.
Com esta alteração, o financiamento dos centros de arbitragem está a ser feito de acordo com duas componentes, uma atribuída pelo Estado através da Direção-Geral da Política de Justiça e uma outra, para terminar, Sra. Presidente, e uma outra através do regulador. Acontece que o setor automóvel não tem uma entidade reguladora. Sr. Ministro, tem conhecimento desta situação, que estão a ter tratamento desigual estes centros de arbitragem? Sra. Deputada, agradeço que termine. Sra. Presidente, e que medidas vai o Governo tomar no sentido de resolver esta situação de subfinanciamento? Muito obrigada.